Bom dia, irmãos. Meu nome é Ellen Magalhães, eu sou filósofa, pesquisadora bíblica. Eu gosto sempre de estar deixando uma mensagem de reflexão. Hoje nós vamos abordar a questão da história de Deus com os homens. Por que estamos aqui, de onde viemos? O homem sempre se perguntou: para que está aqui nesse mundo? De onde que ele veio? Para onde que ele vai, né? E ao mesmo tempo também ele sente a necessidade de contato com algo que fosse sobrenatural. A própria palavra de Deus nos revela em Isaías 44 o seguinte, que é sobre essa necessidade do contato do homem com algo que possa lhe auxiliar. Ele se sentia, sozinho, e ele cortava uma árvore. E com a mesma árvore que ele usava uns pedaços para cozinhar, o seu alimento, da mesma árvore ele fazia um outro pedaço, uma imagem de escultura, e se ajoelhava diante dela, fazia petições, fazia pedidos, a adorava como um Deus, sendo que foi ele mesmo que esculpiu aquela imagem. Então, a palavra vai nos dizer assim, que o ser humano, ele não é capaz de criar a si próprio. Quem criou a si próprio? Quando nós damos por nós mesmos, nós já estamos aqui nesse mundo, mas não fomos nós mesmo que nos criou. Nós viemos, de alguma descendência, de alguma geração. E essa de outra, e a outra da outra, e assim por diante. Então, o que quer dizer? Ele não cria a si próprio, ele cria uma imagem e fazia ela como se fosse um Deus, esquecendo do próprio Deus que foi o Criador de todas as coisas. Então, assim, desde a antiguidade, principalmente na Grécia, na Roma, no Egito, eles tinham o costume de edificar estátuas, com o mito dos deuses, responsáveis principalmente por fenômenos da natureza. Cada deus era responsável por uma coisa, da agricultura, do sol, da criação das coisas, das plantações, E tinha os deuses também responsáveis pela entrada deles no mundo dos mortos, E era comum, inclusive nessa época, sacrificar até crianças ao deus Moloque, uma estátua que girava com uma mão estendida e o fogo ficava aceso. Então eles ofereciam seus próprios filhos, para esse deus Moloque, para receber coisas. E quando começavam os fenômenos da natureza, como hoje ainda tem, eles começavam a oferecer crianças, segundo eles, para apaziguar a ira dos deuses, que é porque os deuses estavam irados com os homens e precisavam de sacrifícios, Eles sacrificavam também animais, Mas, ao mesmo tempo, isso para eles era correto, E, ao mesmo tempo, havia também homens retos sobre a terra, Que acreditavam no único Deus, O Deus criador dos céus e da terra, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, de Abraão, Revelava que ele era o único Deus, o criador dos céus e da terra, de todas as coisas. Muitos reis se consideravam até a encarnação do Deus vivo na terra e que era responsável pela ordem das coisas. Então, irmãos, era assim. Muitos deuses, eles se consideravam até a reencarnação de um Deus aqui na terra, Igual dizia, era o Horus vivo, Aqui na terra, E eles eram incumbidos de levar mensagem do Deus invisível àqueles desconhecidos. Em grande parte das vezes eram perseguidos, As pessoas que serviam ao Deus, que é esse Deus que nós acreditamos hoje, E quando eles começavam a falar sobre esse nosso Deus, eles eram perseguidos para serem mortos, para sofrer penas, Começou lá com os patriarcas, Deus colocava em seus corações mandamentos a serem seguidos, para respeito e amor ao Deus único e respeitar os outros semelhantes,
Porque não adianta você falar que ama a Deus, igual a própria palavra diz. Como você fala que ama a Deus que você não viu, se você não respeita o seu semelhante, o qual você, que está diante de você, se você o rouba, se você o maltrata, se você extorque, se você quer tirar vantagem, né, em cima do seu semelhante. Então, não basta só falar que crê em Deus, né, que o próprio Satanás estava diante dele, né, e quis seguir com as suas próprias leis, com seus próprios preceitos, né. Então, ao longo do tempo, Deus foi usando os profetas, que eram homens retos, né, para fazer revelações do que Deus era, o que Deus queria da humanidade, né. E sempre, desde o início, sempre teve muita falha do homem. Tanto é que no início, a palavra de Deus que diz, Deus se arrependeu de ter feito o homem. Trouxe o dilúvio sobre a terra, né, e preservou uma família, né, a família de Noé, para perpetuar, assim como os animais que ele pediu para escolher um casal de cada, né. Muitas dessas pessoas que falavam de Deus, eles eram tidos como loucos, né, como afrontadores, né. E mesmo essas pessoas pregando sobre Deus, sobre a ética, né, sempre os sacrifícios aos ídolos nunca cessaram, nunca parou. Aí Deus veio e pediu a Moisés para fazer a tábua dos 10 mandamentos, contendo, né, uma importante nela, dizendo, não terás outros deuses, né, nem farás para ti imagem de escultura, porque era muito comum na época, né. E ainda em Timóteo, né, nos diz que há só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E já com os profetas Deus anunciou, enviarei meu próprio filho, né, sendo chamado de filho, porque saiu do próprio Deus, da glória dele. Jesus deixou toda a santidade, todo o conforto para vir encarnar na terra, para sofrer tudo que sofreu, né. Deixou as parábolas, as histórias para falar de Deus. A maioria delas é deixando lição de vida, que é de respeitar o próximo, né? E também ensinando como era o reino dos céus. E que ele também está preparado para os homens de boa vontade, aquelas pessoas merecedoras, né? Muitas vezes Deus nos diz, não faça isso, não porque ele é um tirano, é porque ele, né, tem preparado para aqueles que merecem um lugar tranquilo, né? Ele também expulsava os endemoniados, né? E dizia, vai, não peques mais. Por quê? Porque nós mesmos, abrimos portas com as nossas atitudes, né? Porque é um demônio para cada, um da inveja, um do roubo, da maledicência. Cada um tem seu território. E se a gente começa a agir errado, a gente vai abrir portas para eles virem morar perto de nós. E falei ali que eu estou tendo alimento para mim, então eu vou encostar ali. Por isso que eles são chamados de encostos, porque encosta, né, nas nossas piores falhas, né. Nos ensina também, através da carta de Paulo, né, lá nas cartas diz que nós podemos abrir essas portas espirituais e deixar legalidade do agir do mal em nossas vidas. Mas nós também temos a livre escolha de deixar uma porta aberta, né, para a entrada do bem. Fala inclusive que nossa luta, maior luta, é contra os principados e potestades. Ao contrário do que se pensa, eles não vêm, né, derrubando tudo como um terremoto. Nós é que damos entrada para essas forças estarem agindo, né, na nossa vida. Tudo tem um porquê. Eles não chegam e arrebentam a porta, não. A gente abre, né? Através da afinidade que nós temos com cada um deles. Eles nos causam depressão, enfermidades, confusão, né? Através das nossas fofocas, das nossas invejas, das contendas, né? Nós não os vemos a olho nu, porque nós estamos em outra dimensão.
e eles estão em outra, né? Mas o que que Deus requer de nós? Por amor mesmo dele, porque Deus é amor, né? Fala que nele não há mal nenhum, ele é luz, né? Ele está sempre nos convidando a vencer essa batalha do bem e do mal. Está nas nossas mãos, através das nossas atitudes, da nossa maneira de ser, do nosso caráter. Nós não somos perfeitos, mas a palavra diz que Deus requer de nós o aperfeiçoamento contínuo do nosso caráter, da nossa índole. Então, Deus vendo que nós estamos nos esforçando cada dia mais, falando, Senhor, me mostra o que está de errado em mim, o que eu preciso melhorar. Não é só saber que precisa melhorar, é realmente melhorar. Não interessa o que os outros estão fazendo com a gente. Vamos seguir, tocar o barco, ser nós mesmos, porque o nosso galardão, quem vai nos dar é Deus. Não adianta a gente querer esperar alguma recompensa do ser humano, que a gente não vai ter. Porque a natureza do ser humano, ela é egoísta, né? É falha. Então, vamos tentar sempre seguir. É o daqui para frente, né? E não, também quando fizermos o bem, a gente não ficar se vangloriando daquilo que a gente fez, não. Porque a própria palavra diz, né, que não há um justo sobre a terra, nenhum sequer, lá em Romanos 3. Né, que as nossas melhores intenções são como trapos de imundície diante de Deus. Esses trapos de imundície eram os trapos que as mulheres usavam durante o fluxo. Para que servia? Para jogar fora, ser queimado? Não servia para nada. Então, né, é pela misericórdia de Deus que a gente recebe o dom da redenção. Não adianta a gente falar, eu sou bonzinho, eu fiz isso por fulano, eu fiz por ciclano. Quem está vendo é Deus. Ele que vai nos recompensar. Vamos estar sempre diante dele, né, fazendo petições de melhoramento para a nossa própria felicidade. E com as nossas boas atitudes, sendo pessoas boas, merecedoras, nós vamos promover a felicidade do outro também. Mas isso é o livre-arbítrio, para quem quer. Para quem não quer, tá aqui a palavra aberta para todo mundo. Não tem ninguém inocente nessa vida. Todo mundo sabe o que está fazendo, a não ser que tem problema mental. Todo mundo sabe que está fazendo alguma coisa errada. Não tem ninguém que vai chegar diante de Deus e falar, mas isso eu não sabia. Sabia sim. Fez porque quis, porque teve ganância, porque quis ganhar dinheiro em cima do outro. De alguma forma. Sabe muito bem quando coloca a cabeça no travesseiro, sabe o que fez, né? Então, vamos refletir, pensar o que Deus quer de nós aqui nessa terra, o que nós queremos de nós mesmos, né? Se é só vestir bem, se é só comer bem, se é só acordar, né? Até chegar ao fim dos nossos dias, porque não tem ninguém eterno, ninguém é semente, ninguém fica